Vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos falar do nosso pré-jogo, vamos falar de Fluminense e Cruzeiro, jogo importantíssimo, é muito importante esse jogo. O Fluminense pode sair até da zona de rebaixamento já nesse jogo de quinta-feira à noite, às 21h30 no Maracanã. Por quê? Porque o Vitória vai encarar o Atlético Mineiro só no final de semana, jogo no sábado ou no domingo. Então o Fluminense pode, da quinta para sexta-feira, fora da zona de rebaixamento. Aí o problema do Vitória tentar tirar a posição do Fluminense. E é um jogo complicado, porque o Vitória joga em BH, joga fora de casa. Então é um jogo importantíssimo para o Fluminense. O Fluminense precisa voltar a vencer em casa. O Fluminense precisa criar... O pior de tudo, sabe o que é? É que depois desse jogo contra o Cruzeiro, nós vamos ter um período sem jogos, né? O Fluminense só vai voltar a jogar dia 17 de outubro. Então joga agora, nesse dia 3, e só volta a jogar no dia 17 por causa da data FIFA. Eu fico imaginando o drama de você estar na zona de rebaixamento, com uma quarta derrota seguida, jogando em casa no Maracanã, com pouco público, de 15 para 20 mil ingressos vendidos, e na zona de rebaixamento durante toda a data FIFA. Imagina a pressão sobre esses jogadores. O protesto foi pacífico nos dias anteriores, no aeroporto, lá no CT, mas se perde para o Cruzeiro, tu passar a data FIFA toda recebendo pressão, crítica, não sei o que, fala, reclamação. O protesto já não pode ser mais, acaba não sendo mais pacífico, o torcedor chega no limite, e logo depois, no dia 17, bem depois, né, tem como recuperar jogadores, e nisso é bom a data FIFA para recuperar o Ignacio, que já está treinando normalmente, já fez vários treinos junto com o grupo, não sei se ele volta agora contra o Cruzeiro ou no jogo contra o Flamengo, mais provavelmente no jogo contra o Flamengo no dia 17, mais um período de treinamento para ele. Você não pode estar na zona de rebaixamento durante toda a data FIFA. A pressão vai ser muito grande para cima do Fluminense, mas tem que dar tudo certo, e vai dar tudo certo, e essa é a nossa esperança para esse jogo dessa quinta-feira às 21h30 no Maracanã, com a arbitragem do Gustavo Ervino. É um paranaense, cara. O problema, eu não conheço o Gustavo Ervino, não sei nem como avaliar. Pelo menos fugiu daquelas mesmas figuras, né? Klaus, né? Wilton Pereira Sampaio, aquelas mesmas figurinhas que abate, que prejudica o Fluminense. Pelo menos saiu dessa turminha aí. Transmissão pelo Premier e Sport TV. Também esse jogo tem um emocional também, que a gente vai pegar o Diniz, né? O novo time do Fernando Diniz. Também tem esse emocional. E também, taticamente, é um treinador que conhece o Fluminense. Se a forma de jogar do Fluminense é diferente da dele, porque agora o Fluminense não propõe o jogo, o Fluminense não tem a posse de bola é do adversário, mas é um time mais recuado, mais defensivo. Com o Diniz era diferente. Mesmo sendo diferente da forma dele trabalhar hoje, o Fluminense, ele conhece os jogadores, ele sabe o que os jogadores podem fazer, o que aquele jogador costuma jogar, fazer, com a movimentação dele. Ele conhece todo mundo, ele conhece todos. Isso pode ser um ponto negativo para encarar o Fernando Diniz nesse momento tão recente da saída dele. No primeiro turno, foi 2-0 para o Cruzeiro lá em BH. Mas a estatística no geral, eu até anotei aqui, o Fluminense não perde no Maracanã para o Cruzeiro desde 2008. A gente estava falando do tabu, do jogo contra o Atlético Goianiense, que era longo, de 12 anos, lá no estádio deles. E o Cruzeiro também, para ganhar o Fluminense no Maracanã, é um parto. Então, desde 2008, o Fluminense não sabe o que é perder para o Cruzeiro no Maracanã. Que esse tabu permaneça mantido. Pelo menos esse tem que ficar de pé. Então o Fluminense perdeu no primeiro turno, vem de 3 derrotas seguidas para Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense, eliminação na Taça Libertadores para o Atlético Mineiro, então uma sequência muito ruim. Tanto que está na 18ª colocação com 27 pontos, tem um ponto de diferença por Vitória. Como eu falei para vocês, o Vitória vai encarar o Galo jogando fora de casa no final de semana. O Fluminense já pode sair da zona de rebaixamento com uma vitória sobre o Cruzeiro.
E tem um jogo a menos, que é contra o Furacão, que é o 15º colocado, que tem 31 pontos. Então, se o Fluminense ganhar esse jogo contra o Furacão, que ainda não está nem marcado ainda, o Fluminense dá um salto interessante aí. Mas vamos falar de Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 3 jogos sem vencer, são 3 empates, mas ocupa a 8ª colocação com 43 pontos. Está bem no Brasileirão, né? E classificação na Sul-Americana. Vem de empate com o Vasco, 1-1 em BH, um resultado ruim do time do Fernando Diniz. O Diniz comandou 2 vezes o Cruzeiro até aqui. Uma vitória e um empate. A vitória, se eu não me engano, foi na Sul-Americana, para o Olímpia. Desfalques. Matheus Pereira. Provável escalação do Cruzeiro. Vamos para o time do Cruzeiro, que tem um ataque interessante. O goleiro é o experiente Cássio. Mas não tem muita sorte com o Cássio, não. O lateral direito é o William. A zaga é o José Ivaldo e o Vilauba. E o lateral esquerdo é o Marlon Bunda, que foi ex-lateral esquerdo do Fluminense, mas no Cruzeiro tá bem. Romero, Matheus Henrique, Lautaro, bom jogador. Matheus Vital também é um bom jogador. Veron, Gabriel Veron e o atacante Caio Jorge, ex-Santos, foi na Europa, não deu certo, voltou. É um bom atacante jovem, toda a atenção com ele. Time do Diniz, independente que ele ter chegado agora ou chegado depois, é sempre a mesma coisa, né? De todos os clubes que ele passou. Ele vai propor o jogo, ele vai jogar no ataque, ele vai jogar com linhas altas. O setor defensivo dele não é o forte do Diniz, e sim a parte ofensiva. A gente sabe mais ou menos como é que vai ser a postura do Cruzeiro contra o Fluminense. Só que o Fluminense vai precisar propor o jogo, porque o Fluminense precisa vencer esse jogo, ainda mais jogando dentro de casa. Então vai ser um jogo bem aberto. O time do Diniz aí não forma, a formação tática dele não é de preencher o meio de campo, o forte não é a marcação, mas é um time que joga e deixa jogar. Isso pode ser um ponto positivo para o Fluminense, desde que o Fluminense queira jogar. E o Mano Menezes, na conversa que teve com os líderes de torcida organizada, ele prometeu uma postura melhor, uma postura diferente, uma mescla de jogadores experientes com mais jovens. Eu acho que vai ter umas trocas ali interessantes no time titular, que a gente ainda não sabe, mas ele vai mexer no time e precisa mexer. E a postura, né? Diz que a postura, a forma de jogar do Fluminense vai ter uma modificação aí, porque vai ser necessário para isso, principalmente nesse jogo em casa. Teve o protesto no CT, que prometeu uma nova postura. O Mário pediu união de toda a torcida, então vai ter mesmo com um público menor, a torcida vai apoiar o time, disso eu não tenho dúvida, vai apoiar até o apito final para conseguir esse bom resultado. Se não tiver, aí o bicho vai pegar. E tivemos uma boa notícia no treino, mas eu não sei se ele vai jogar, né? Como eu falei, o Ignacio treinou novamente com o grupo. Não deve ser relacionado, acho que vai ficar para o jogo contra o Flamengo. O Lelê está machucado, está no departamento médico, em recuperação, já está na transição para a academia. O Nonato operou o nariz, está fora. O Diogo Barbosa, pelo 3º cartão amarelo, está fora do jogo. E o Germán Cano também, porque ficou mostrando o celular, videozinho do Pauai e do TikTok para o 4º árbitro. Então o Cano foi expulso, está fora do jogo. Tem o retorno do Felipe Melo, que estava suspenso. O Felipe Melo volta. É reforço ou não é, Felipe Melo? Vocês adoram o Felipe Melo. O Thiago Silva não vem treinando. Não está treinando. Provavelmente há a possibilidade dele não ser relacionado para esse jogo. O Mário falou na coletiva, já que a coisa foi séria, que ele teve que tomar infiltração para poder entrar no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele ficou fora do último jogo e agora não está treinando, então provavelmente ele não estará em campo. Vai ter esses dias aí de data FIFA até o jogo do Flamengo para ele se recuperar, para aí sim, quando o Flamengo estar 100%. O Marcelo não é dúvida. Escalação, provável escalação do time com possíveis modificações que no meu caso eu faria. O Fábio, titular, óbvio. A princípio o Samuel Xavier na lateral direita, eu colocaria o Guga. O Guga está bem melhor do que o Samuel. O Antônio, se o Thiago Silva não for relacionado, quem entra é o Antônio Carlos. Acho que deveria entrar o Manuel, que é mais experiente, está mais acostumado com a equipe do Fluminense, está há muitos anos no clube.
e Thiago Santos. Na lateral esquerda tem o Fuentes e o Marcelo. Eu acho que ele vai começar com o Fuentes. O Marcelo, não sei se joga no meio ou se começa como titular. Eu acho que ele vai começar com o Fuentes por ali, na lateral. Meio de campo, Bernal, Martinelli e Ganso. Acho que aí não muda. No ataque tem o Keno, o Cauã Elias. O Cano está suspenso. Cauã Elias e o Arias. Eu acho que o Keno vai voltar para o banco de reservas para o Serna ocupar aquela posição ali. É mais jovem, mais forte, mais veloz. O Keno não foi bem no jogo contra o Atlético Goianiense. O primeiro tempo do Keno foi ridículo. E devemos ter novidades no banco de reservas, né? Nos relacionados, o garoto da base, o Matheus Reis, que é o centroavante, com a ausência do Cano, deve ser relacionado ali. O JK também é uma opção de banco para a posição de centroavante. Eu falei que o Fluminense não perde desde 2008 no Maracanã, data FIFA, apenas 3... isso aqui que eu estava tentando buscar aqui para lembrar, para falar aqui no pré-jogo. Apenas 3 jogos nesse mês de outubro. Começou, apenas 3 jogos. Nós temos o jogo contra o Cruzeiro, que é importantíssimo esses 3 pontos. Tem a data FIFA, dia 17 a gente pega o Flamengo, que é importantíssimo, não só pelo cenário de Z4, por ser um clássico, um adversário, porra, ninguém quer perder pro Flamengo. Então é importantíssimo esse jogo no dia 17. E depois a gente pega o Vitória, que é um confronto direto na Bahia. Então, amigo, Cruzeiro, Flamengo e Vitória nesse mês de outubro. Eu digo que são os 3 grandes jogos. Pouco jogo, apenas 3 no mês de outubro, mas importantíssimo. Confronto direto, clássico contra o maior rival, Cruzeiro no Maracanã, reencontro com o Fernando Diniz, amigo, só jogão. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moral pra mim, se inscreva nessa birosca, pelo amor de Deus, e deixa aquele like esperto, dá essa ajuda pra mim, conto com vocês.